tudo bem? O tema hoje, a partir de hoje, é ação de despejo. Quando a gente estudou o artigo 5º, a gente viu que qualquer que seja o fundamento para o fim da relação de locação, a única medida judicial que o locador dispõe é a ação de despejo. Então, para o locador retomar o imóvel, reaver o imóvel, só por meio de ação de despejo, qualquer que seja o fundamento. A única exceção é o caso de desapropriação, quando aí o fim da relação locatícia decorre da ação de desapropriação. A ação de despejo ela possui um rito peculiar. Em alguns casos, em alguns motivos que ensejam o fim da relação locatícia, o locador pode pedir na ação de despejo liminar para desocupação do imóvel com prazo de 15 dias, mediante prestação de caução. A lei de locações estabelece ela elenca quais são esses casos que permitem o pedido de liminar. O primeiro caso de pedido de liminar na ação de despejo é o mútuo acordo entre o locador e o locatário para a desocupação do imóvel. Esse mútuo acordo precisa ser por escrito, assinado pelas partes, com 2 testemunhas, e tem que estabelecer um prazo mínimo de desocupação de 6 meses. Então, se o locatário não cumprir nesse prazo de 6 meses, não desocupar o imóvel nesse prazo de 6 meses, aí o locador, então, cabe ao locador propor ação de despejo e pedir liminar em cima disso, com base nisso. O segundo caso de liminar na ação de despejo é a hipótese de rescisão do contrato de trabalho. Na ação de despejo, com pedido de liminar, não há audiência, essa é a regra. A exceção é nessa situação do contrato de rescisão do contrato de trabalho, porque cabe ao locador provar a rescisão documentalmente, comprovar que houve a rescisão do contrato de trabalho. Se ele não tiver essa prova, aí tem que ser designada uma audiência de justificativa para comprovar essa rescisão do contrato de trabalho. Então é uma situação excepcional. O terceiro caso de liminar na ação de despejo é o fim do prazo do contrato de locação por temporada. Nessa situação, o locador tem o prazo, acabou o prazo do contrato de locação por temporada, o locador deve, nos 30 dias seguintes, propor ação de despejo, sob pena dessa locação se converter em locação residencial por prazo indeterminado. Outra hipótese de liminar na ação de despejo é a morte do locatário sem que haja sucessor legítimo. Quando a gente viu lá o artigo 11 da Lei de Locações, a gente viu quem eram os sucessores legítimos. Se não houver nenhum desses sucessores legítimos, então cabe ao locador então propor ação de despejo, com pedido de liminar. Uma outra situação que seja liminar na ação de despejo, o pedido de reparação urgente determinado pelo poder, reparações urgentes determinadas pelo poder público. Nessas situações não se pode aguardar o trâmite de uma ação de despejo, então cabe aí liminar por conta dessa urgência. Uma outra hipótese de liminar na ação de despejo é o caso de permanência do sublocatário no imóvel após o fim da relação locatícia. Então acabou a relação entre locador e locatário, locatário/sublocador, também não há motivo mais para a permanência do sublocatário. A gente está falando aqui sempre de sublocação legítima, tá? A outra situação que seja liminar na ação de despejo, a não prestação de uma nova garantia contratual. O contrato de locação tinha uma garantia contratual, por qualquer motivo deixou de ter essa garantia. E o locatário deixou de apresentar uma nova garantia. Então, aí nessa situação, o locador pode pedir a retomada do bem, com pedido liminar, inclusive. Outra hipótese de liminar na ação de despejo. No caso da locação não residencial, com o fim do prazo dessa locação não residencial, o locador tem o prazo de 30 dias, independentemente de notificação, para propor ação de despejo. Caso ele não faça isso, prorrogando-se automaticamente a locação não residencial,
Aí o locador deve notificar o locatário e dar prazo de 30 dias para desocupação. É a denúncia vazia na locação não residencial. E por último, e não menos importante, obviamente, é a situação do inadimplemento. O locatário inadimplir o aluguel ou os acessórios da locação e o contrato não dispõe de nenhuma garantia contratual. Aí nessa situação também pode haver então pedido liminar para desocupação do imóvel. A lei de locações então, ele estabelece quais são as hipóteses de liminares. A jurisprudência já definiu que as decisões dos tribunais isso já está tranquilo, que esse rol da lei de locação é meramente exemplificativo, ou seja, em outras situações de fim da relação locatícia, pode ser pedida liminar para desocupação, mas aí é com base não mais na lei de locações, você tem que se basear no pedido de tutela antecipada do Código de Processo Civil. Então tem que preencher os requisitos do Código de Processo Civil, então aí nessa situação pode haver então deve ser deferida uma tutela para desocupação do imóvel. Bem, era esse o ponto hoje para ser falado a respeito da ação de despejo, ou seja, especificamente sobre as liminares, que é um aspecto bastante importante. Bem, a gente vai continuar a falar sobre a ação de despejo nos próximos vídeos. Então, por isso, se inscreva, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like se curtiu e compartilhar se gostou. Até a próxima!